Aleluia. Se levante por dentro. Você pode ficar de pé? Que bom. Olhe para alguém que está pertinho de você. Diga para ele ou para ela: que bom que você veio hoje. Uma alegria recebê-lo, recebê-la. Você que está aí pela internet, nós temos a Cacá, diretamente dos Estados Unidos. Um abraço, Cacá. Estão chegando, hein? Verbo da Vida está chegando aí. Como é o nome da cidade? Nova Jess? Nova Jess. Estamos chegando por aí. Guarda um espaço aí, que o Verbo da Vida está chegando aí também para fazermos parte. Um abraço para a Lohane, também está online lá. O Cláudio e algumas pessoas que manifestaram aqui a presença. Tem mais pessoas do que estão aparecendo aqui. Tem um número melhor. Maria, um grande abraço. Convido você para estar também presente no próximo culto. Mas eu quero orar com você. É isso aí. Ele falou ali o pastor Isaac falou o nome da cidade. Eu não vou nem me arriscar para não falhar tanto assim. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Favor e graça da parte do Senhor tem sido realmente disponibilizado para nós. Por isso, Senhor, somos gratos por mais um dia que o Senhor fez. Mais uma oportunidade do fôlego de vida, Pai. Como é bom perceber que estamos respirando. Como é bom perceber que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, e esse versículo sempre salta ao meu coração daquilo que a sua palavra diz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por mais desafiador que tenha sido a semana, o mês, o dia de hoje, o momento até chegar aqui, mas podemos perceber com mão forte o Senhor tem nos sustentado, com mão forte o Senhor tem nos levantado, com mão forte, Pai, o Senhor tem nos inspirado a viver os melhores dias da nossa vida. Por isso, Pai, muito obrigado por tudo aquilo que já aconteceu até agora, mas obrigado também por aquilo que o Senhor tem para... Senhor, acrescentar aos nossos corações. Temos sido alimentados, Pai, pela Tua palavra, temos sido fortalecidos pelo Teu Espírito, mas continua falando conosco, Pai. Continua gerando em nós unidade, porque a Sua palavra diz, o salmista dizendo no Salmo 133, que é na unidade que o Senhor ordena as bênçãos, Pai. Não é na individualidade, não é no meu pensamento, não é no pensamento individual. A sua palavra também diz que aquele que se isola, aquele que busca o seu próprio interesse, está distante do amor. Porque quando nos isolamos, buscamos o nosso próprio interesse. Por isso, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos chama para juntos avançarmos. Talvez sozinho possamos até chegar mais rápido em algum lugar, mas junto podemos ir muito mais longe, Pai. Muito mais distante daquilo que o Senhor tem para essa cidade, para essa região, através do Ministério Verbo da Vida, Pai. Muito obrigado, porque estamos inseridos em parte desse corpo chamado igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, para vivermos realmente a plenitude daquilo que o Senhor tem. Por isso nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, mas não senta agora não, a gente vai cantar mais uma canção. Eu quero falar hoje à noite sobre unidade. Olhe para alguém, diga assim: somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Queria que você pudesse ouvir essa canção. És tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Verdade, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá,
Vamos de novo? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Eu vi algumas pessoas pedindo para abrir a porta, querendo ir embora na primeira parte. O que foi que aconteceu, Renato? Na verdade, a gente combinou. Foi o Xande que errou, né? Só para você perceber quando as pessoas estão desunidas no mesmo propósito, no mesmo parecer. Que som, né? O Moisés até botou a mão no rosto ali e disse: rapaz, eu vou subir ali para cantar no lugar deles, porque desse jeito eu canto melhor. Ninguém não fez nenhum comentário de casa. Néia, um abraço também. Eu acho que teve gente cantando em casa sozinho para não ouvir o que estavam ouvindo. Mas eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o corpo. Quando o corpo está desunido, pode soar um som que vai trazer danos, não só nos nossos ouvidos, incomodar não só os nossos ouvidos, mas às vezes incomodar a nossa vida. Quando estamos pensando em fazer só aquilo que nos agrada, ou do nosso jeito, da nossa vontade, né? Nós temos qualidades vocais aqui. Teve uma hora que até eu queria correr aqui. Senhor, Tu és bom. Mas foi exatamente isso que a gente tinha combinado. Obrigado, louvor. Vocês são bênção nas nossas vidas. Você pode sentar. Somos mais de 1000. E só vamos... Acende aqui, por favor. Só vamos alcançar essa verdade quando estivermos unidos, né? Eu até coloquei algo aqui, deixa eu ler para você, para que a gente possa ir caminhando naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A música é um elemento essencial na vida do homem. A música é formada por 3 elementos: melodia, ritmo e harmonia. A melodia é a organização de uma sequência de sons, ou seja, é a forma com que os sons são emitidos. Cada música possui uma melodia diferente. Ritmo, nada mais do que a duração de um som. Harmonia é o agrupamento agradável dos sons, é a forma ideal de combinação de todos os elementos da música. Quando falamos de uma canção harmônica, queremos dizer que todos os seus elementos estão corretos, ou seja, ela está sendo cantada ou tocada de uma forma agradável aos nossos ouvidos, como a primeira parte que a gente ouviu, né? Não? Então, assim, mas pare para pensar nas nossas vidas. Quando eu disse, né, você não precisa abrir lá, mas quando eu disse a palavra lá, em Salmos 133, vai dizer que Deus busca de cada um de nós de andarmos unidos, né? Porque quando estamos unidos, e aí Paulo vai traduzir isso no mesmo parecer, no mesmo sentimento, nas mesmas vontades, nos mesmos desejos, Deus pode ordenar a bênção na unidade. Não na individualidade, não no pensamento que talvez eu seja melhor ou do meu jeito é melhor. E eu estava vendo Virgínia ministrar pela manhã e me veio uma imagem quando Virgínia estava ministrando pela manhã, ela falando sobre fervor do Espírito e um desejo de servir, né? Sermos realmente cada vez estimulados a servir. E eu vi o corpo, eu vi uma imagem como de um corpo
lutando contra ele mesmo. Quem imagina se a mão tivesse dizendo para a barriga: ei, você não está fazendo o seu papel direito, você não está fazendo o seu papel direito, tivesse machucando a barriga porque ela não está fazendo o papel direito, o próprio corpo estava se danificando, trazendo danos para si mesmo. E é assim que podemos andar se estivermos andando em desunião. Se não estivermos buscando realmente fazer a diferença ou fazer a nossa parte bem. Eu queria... A Daliane está ali, ela estava escondidinha ali. Coloca a primeira imagem. Talvez você não consiga entender, né, ou visualizar todas as letras ali, não precisa, eu só quis trazer uma ideia, não estou querendo tentar mostrar as partes do corpo humano, tentar trabalhar alguma coisa de ideia para você entender todas as partes. Eu quero mostrar só um corpo, eu vou mostrar depois uma outra imagem, mas eu quero deixar só esse corpo. Você sabe que o nosso corpo, né, nós temos alguns membros do corpo, mas também temos algumas outras partes internas, temos algumas outras partes que não são visíveis, algumas partes que às vezes parecem inferiores. Eu estava pensando, alguém já disse, eu nunca fiz esse estudo, eu nunca vi ninguém assim, mas dizem até que se alguém não tiver o dedo mindinho, essa pessoa tem dificuldade de se equilibrar. Parece que não tem função nenhuma no corpo. Está ali para quê aquele dedo mindinho? Às vezes até é feio, alguns dedos mindinhos, é feio de ver, mas ele tem uma função específica. Então, cada parte do corpo, ela é imprescindível, ela é importante demais. Daí a gente viu esse exemplo daqui. Tanto os instrumentos como as vozes, cada uma das partes, elas são fundamentais para que tenha essa harmonia, para que tenha essa boa música, para que chegue aos nossos ouvidos de uma maneira satisfatória. Estavam cantando uma música que a gente se alegra no coração, uma música que estimula a nossa caminhada cristã. Mas naquele momento que elas estavam trabalhando aquele momento de uma maneira desarmoniosa, sem uma união, sem uma percepção, por mais que eles estavam estimulados a isso, mas se isso fosse uma verdade no dia a dia, quantas vezes, né, eu estou vendo que parece que tem algumas pessoas nos visitando, mas quantas vezes você voltaria de novo, ou mesmo você que é membro, se todos os cultos você ouvisse dessa maneira o louvor, quantas vezes voltaria? Você que está pela internet, quantas vezes você permaneceria aí, se realmente todo o louvor fosse desse jeito? Mas assim também é a nossa vida como cristão. Tanto dentro da igreja, como na nossa casa, como no nosso trabalho, em qualquer outra atividade, como caminhar pelos lugares, nós precisamos perceber que é quando estamos unidos, quando estamos realmente cuidando do corpo, não da individualidade de uma parte. Não, eu sou coração, eu sou pulmão, eu sou uma parte importante, não independente da parte. Deixa a outra imagem, Daliane, por favor. Essa você vai entender menos ainda os nomes que estão ali, mas toda essa anatomia, né, todas essas partes, sejam elas internas ou externas, visíveis ou não, só para você ter uma ideia da quantidade, talvez tenha, se pegar os outros órgãos internos, né, vão ter mais ainda alguma quantidade a ser acrescentada, mas essas que estão visíveis aqui de músculo, de ossos, de tendões, de tudo isso aqui que está visível, todas essas partes, elas são importantíssimas para que o corpo funcione bem. Tire qualquer parte dessa, machuque qualquer parte dessa, anule qualquer parte dessa e o corpo vai sentir. O corpo vai ter uma necessidade de recuperação de uma parte que está sendo danificada. Posso ouvir um amém? Não estou dizendo para você dizer amém porque é bom que o corpo esteja danificado, mas que eu quero que você vá entendendo. A gente vai chegar daqui a pouco a alguns versículos bíblicos, mas eu quero que você possa entender. Muitas das vezes a gente pode sim estar andando
de uma maneira que parece que é bom a parte que me cabe, mas se essa parte que me cabe não gera um todo, talvez essa parte que me cabe, ela não esteja sendo satisfatória. Porque tem que ser bom para mim, mas ser bom para o corpo. Quando Jesus, e o pastor Tarcísio estava dizendo bem, quando Jesus morreu, não morreu por alguns. Ele não estava desejoso que uma parte da humanidade fosse alcançada. É fato que você deve saber disso, nem todos vão ser alcançados, mas não por causa de Deus, porque Ele deixou como escolha todo aquele que nele crer. Todo que desejar crer vai ser salvo, mas vai ter pessoas que vão ter a oportunidade de não crer também, ou vão ter a escolha de não crer, vão ter a posição de não crer. Mas a vontade de Deus é que todos creiam e todos alcancem a salvação. Todos se tornem parte integrante do corpo de Cristo, para que todos salvos possam ser beneficiados uns pelos outros. Amém? Da mesma maneira que estávamos ouvindo o louvor aqui, esperamos que o louvor fosse agradável, da mesma maneira a gente sempre espera que a diaconia seja agradável, que a igreja, os que têm filhos, a igreja, eu vou chegar lá. Eu lembrei de uma coisa que era para ter desde o começo. Mas assim, os que têm filho vão esperar que a igreja de criança também seja um lugar agradável dos filhos. Então todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma são partes importantes. Mas nós que também somos membros, mesmo que não estejamos trabalhando em algum departamento, não estejamos inseridos em algum departamento na igreja local, somos parte do corpo, e como parte do corpo, precisamos cooperar, ajudar, fortalecer uns aos outros, ser bênção um para os outros. Amém, queridos? Agora deixa eu abrir o parênteses que eu lembrei. Deixa eu dar um conselho. Quem tem filho aqui na igreja? Aleluia. Vou te dar um pedido encarecidamente. Eu sei que alguns têm os filhos mais novos. Deixa eu te dar um conselho com um pedido junto, somado num só. Quando você trouxer o seu filho para a igreja, não traz ele com celular, não. Estimula ele a se socializar. Porque às vezes a gente tem visto que as crianças têm chego e elas se colocam em uma posição que ela tem vivido o mundo dela. E às vezes tem alguns que até estão jogando, chegam na igreja, estão jogando, fazendo joguinho com o outro amiguinho, mas não estão se socializando, estão brincando juntos, mas separados. E muito menos que eles sejam estimulados a levarem para a sala de aulas o celular. Então, é um pedido para que você possa perceber. Eu conversando até com o pastor Isaac percebeu isso até no filho dele. Ele disse: pastor, teve um dia que a gente estava vindo sem um aparelho eletrônico. E aí um dia trouxemos o aparelho eletrônico e ele não percebeu nada daquilo que estava acontecendo. Por causa do aparelho eletrônico, ele estava envolvido só no momento dele, só naquele momento ali. E aí a gente vai estimulando as crianças a não perceberem. Porque ele disse que num dia que ele estava sem um aparelho eletrônico, Virgínia começou a orar em outras línguas, e ele fez a pergunta para o Isaac. Presta atenção, uma criança percebendo: pai, ela está orando em espírito? Foi assim a pergunta? Ela está orando em espírito? Está falando em inglês ou orando em espírito? Uma criança que deixou-se ser envolvida pelo ambiente, percebeu algo diferenciado que estava acontecendo. Mas se ela está sendo estimulada por um aparelho: pastor, o filho é meu, eu não posso mandar no seu filho, não posso mandar em você, estou te dando um conselho, uma orientação. Os filhos estão sofrendo a síndrome do aparelho eletrônico. É fato, queridos. E eu sei que é assim: pastor, mas o meu vai vir, eu não consigo controlar ele. Opa, aí fica o hashtag. Talvez precise realmente você rever os valores que você está implantando no seu filho. Para que ele cresça como parte desse corpo, ele precisa se socializar, ele precisa experimentar desses momentos. Se ele veio para a igreja, deixa ele viver esse momento, ou estimula ele a viver esse momento. Pastor, mas é uma maneira de eu parar ele, porque senão ele fica correndo para um lado para o outro, ele quer pegar em tudo. Opa, então gera um momento para ele saudável.
Mas assim, é só um conselho. Mas eu tenho visto ontem mesmo no culto dos jovens, que foi um momento maravilhoso, eu vi um pré-adolescente, e as crianças, se vocês não perceber, as crianças vão ficar com... Não vão ficar não, porque eu declaro que você vai mudar essa história. Mas se elas permanecerem nessa função, elas têm uma tendência a ter um problema cervical, um problema de coluna, que as crianças estão ficando assim o tempo todo. E o peso da cabeça aqui vai trazer danos futuros na coluna. De estarem o tempo todo assim, a criança ficou sentada em um ambiente, mas começou o culto até o terminar, ela não viu nada do que estava acontecendo ao seu redor, a não ser a tela do celular. E numa posição que traz alguns danos para o corpo. No caso, especificamente o dela. Ah, pastor, mas é o meu filho, é a minha vida. Ok, então você procura se inteirar dos detalhes das crianças que estão sofrendo com isso. Por mais que a gente pense que está sendo bom aquele babar eletrônico, tem sido bom aquela maneira ali de você ter tempo, cuidado com o que você está gerando na vida dessa criança. Amém? Voltando para cá, volta para cá. Foi só um hashtag aqui que eu anotei e tinha deixado de falar desde o início, para que você pudesse estimular mesmo. Eu queria que você pudesse abrir o que está escrito na carta, né? Na escrita de Provérbios, no livro de Provérbios. Eu quero que você possa caminhar comigo um pouquinho, desde o início daquilo que Provérbios traz para nós, quando Salomão... Acende aqui de novo, pode deixar a imagem, ou qualquer imagem, pode deixar qualquer uma. Não precisa deixar do corpo não, só acende aqui para mim, para que possa me ajudar um pouquinho na leitura aqui. Aleluia. Então, desde Provérbios, no capítulo 1, queridos, eu quero te estimular a isso, né? O livro de Provérbios é sempre um livro rico por demais, para que possa trazer instruções para nós, na nossa caminhada, como corpo mesmo. Eu quero trabalhar essa questão da unidade, mas nunca vamos chegar à unidade se não entendermos aquilo que a Bíblia está trazendo como sabedoria para nossas vidas. A unidade, ela só vai acontecer se eu entender o que o Pai está me instruindo a viver. E não é só a informação, não é só o saber, eu sei o que está escrito, mas não é isso, é a busca pelo incentivo da parte de Deus, não da parte de pessoas, porque parece que a gente resiste às pessoas, por mais que a gente saiba os versículos, mas a gente resiste às pessoas. Eu estava falando esses dias e tem tido, cada vez mais eu tenho tido essa percepção, lá em Hebreus, não precisa ir para Hebreus, né, mas em Hebreus capítulo 3, depois o escritor dos Hebreus capítulo 4 vai dizer de novo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E eu fico imaginando como é possível a gente perceber, é Deus falando conosco e mesmo assim a gente não pratica aquilo que Deus está falando conosco. A gente percebe, rapaz, Deus está usando uma pessoa, seja um ministro, seja um pastor, seja uma professora, seja um professor, seja uma leitura da palavra, seja um momento de oração. Percebemos Deus falando conosco, mas mesmo assim resistimos. Como assim, pastor? Não colocando em prática aquilo que sabemos que é necessário colocar para que o corpo seja abençoado, para que a unidade seja protegida, seja guardada. E aí o escritor de Provérbios vai trazendo instruções, mas talvez a gente tenha ainda dificuldade na leitura, a gente tenha buscado pouco ler e pouco entender aquilo exatamente que Deus está buscando das nossas vidas. Deus não está querendo que sejamos só conhecedores ou termos informações. Para ter informações, a gente precisa só ir no Google. Nem precisa vir na igreja para ter informações. O que Deus realmente quer é que a gente possa se fortalecer, se unir, entender o que está sendo ministrado, para sair daqui dizendo: Pai, eu vou praticar o que está escrito. Por mais que ainda demore a minha prática, mas se houver uma decisão, isso pode ser imediato. Isso pode ser rápido. E a decisão da minha parte, né, como a gente estava vendo aquela parte do corpo lá, ou
toda a anatomia do corpo, independente de que parte do corpo possa estar danificada, se eu entendo que parte eu sou, o corpo trabalhará para a recuperação do restante daqueles que está danificado. Não atrapalhará o desenvolvimento, a melhora, mas estimulará os outros órgãos, os outros músculos, os outros ossos, tendões e tudo aquilo que é necessário para que o funcionamento sadio, saudável, possa trazer crescimento rápido e abundante. Porque até um corpo, dependendo do órgão que está danificado, é possível não reproduzir. É possível, por causa da danificação do corpo, não só a questão dos órgãos reprodutores, mas às vezes talvez em outro setor, porque está danificado, porque está dolorido, porque está sem funcionar bem. A pessoa talvez não tenha nem cabeça para ter um momento com a esposa, com o marido, não tenha nem estrutura para ter, talvez alguém que está danificado precisou ser internado, então não vai ter aqueles momentos necessários para que haja reprodução. Não só o órgão está funcionando bem, os órgãos masculino e feminino estarem funcionando bem. Eu estou falando se outra parte está danificada, mesmo que esteja bem aqueles órgãos reprodutores, pode ser que não haja reprodução pela danificação que está havendo em parte do corpo. Quem está entendendo? E aí assim, pastor, mas o que cabe a mim? O que cabe a mim é fazer cada vez mais, ponto, melhor, né? Mais melhor, né? Assim, mas cada vez poder melhorar aquilo que me cabe. A Bíblia vai dizer que o que depender de vós, não é o que depender do outro. Eu gosto muito do que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28. Ele vai dizer, ei, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e olhe ele, olhando para si, veja o erro de Virgínia. Não é assim que está escrito? Não é, queridos, mas a gente está fazendo isso, e estamos replicando isso nas outras pessoas, trazendo danificação, porque eu achei um erro na Virgínia, tá amor? Minha estrela, ela falou sobre estrela e constelação de manhã. Disse, rapaz, eu encontrei a minha estrela maravilhosa, que coisa boa. Claro que eu tenho que ir. Aleluia. Aleluia. Ah, não é porque eu encontrei uma possibilidade de erro em Virgínia que eu vou dizer, ei, todo o restante do corpo, ela está danificada, essa parte está danificada. Quando eu não tenho o estímulo da recuperação da parte, eu quero só mostrar para o restante do corpo que a parte está danificada. E aí eu trago dano para o restante todinho. Porque ainda se o restante for estimulado, e às vezes tem aquela coisa maravilhosa, né, que às vezes no meio da igreja, isso não acontece em Juiz de Fora, mas é possível acontecer. Não, eu estou falando fui falar de Virgínia para Inês, para que a gente pudesse orar por ela. E na verdade muitas vezes não é só fofoca mesmo. É só para dizer, olha, descobri algo no corpo que está danificado. E aí vou falando, vou espalhando, vou trazendo danos, vou trazendo dificuldades. E aí o escritor, volta lá, se você abriu Provérbios, eu vou ler do versículo 2, diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino. E essa palavra ensino, ela pode ser traduzida por disciplina também. A gente não vai fazer nada, Provérbios capítulo 1, versículo 2. A gente não vai fazer nada, queridos, diferente daquilo que está fazendo, se a gente não se disciplinar naquilo que estamos buscando. Se formos só uma vontade de mudança, não vai mudar. Se não colocarmos disciplina naquilo que queremos fazer, queremos viver, queremos experimentar e, consequentemente, levar outros a experimentar a mesma verdade. Mas, independente, se o outro não está fazendo a sua parte, eu dizer, eu sei que Deus me chamou. E por disciplina, essa disciplina não é alguém bater, é ensino, é instrução, é orientação, é se disciplinar, desejar ardentemente, até como eu já falei em um culto anterior, mas talvez você não estivesse nesse culto, às vezes é necessário pagar um preço, e não é monetário, mas é de uma decisão, de uma escolha, dizendo assim, Deus está contando comigo, eu sei qual é o meu propósito é trazer um benefício, uma harmonia, trazer um conjunto, trazer uma decisão de fazer bem para o corpo e não mal.
E aí quando você olha para o livro de Provérbios, o escritor de Provérbios vai trazendo cada vez mais a instrução. Ele diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, essa disciplina, do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Você vai percebendo que todas as vezes que essa orientação está chegando para nós, não é simplesmente para trazer dano, é para trazer realmente bênção um para os outros. Salomão, no auge da sua sabedoria, escreve aqui, para obter o ensino, essa disciplina, do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou propósito, discernimento. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E aí ele chega no versículo 7 e diz algo precioso para mim, e a gente só vai proteger o corpo, a gente só vai realmente desejar andar nessa disciplina, de dar o nosso melhor, se a gente entender isso. Ele diz assim, o temor do Senhor, aleluia, não é o medo do Senhor, é o respeito, a honra pelo Senhor, o desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer bem para o corpo, não mal. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio do saber ou do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios começa dando alguns nortes para a nossa vida, como essa questão de unidade. Ele vai dizendo, olha, temos que fazer a coisa certa, mas não só a coisa certa, mas da maneira certa. Não só certa e da maneira certa, mas no tempo certo, fazendo diferença, mesmo que ainda assim seja possível, talvez eu tenha que pagar um preço maior do que o outro. Talvez eu tenha que fazer mais do que as outras partes. Pastor, por quê? Porque talvez você seja aquele que vai romper. Mas pastor, logo eu, pergunta para Deus porque vai ser você. Mas Deus tem chamado sim alguns que têm aquele ímpeto, que têm aquele desejo, que têm aquela ardência, aquele fogo de servir e de ser realmente uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Não uma destruição. Não alguém que vai trazer dano, mas alguém que vai saber para aquilo que Deus chamou e vai fazer o que cabe a Ele. E eu não falo só dentro da igreja, e às vezes o corpo não está incomodado só dentro da igreja. Às vezes isso pode ser dentro do trabalho, pode ser dentro da sua residência. Pode ser que haja desarmonia no lar, e aí o corpo todo, chamado família, está sendo danificado. Mas às vezes o que acontece? Ninguém quer pagar o preço de mudança. Tem sempre alguém dizendo, é porque você está fazendo a coisa errada, é porque você tem feito isso errado, é porque você falou errado, é porque você fez errado, é porque você fez ou deixou de fazer isso. E aí o corpo, família nesse caso, está sendo danificado. Perdendo de andar em diferença, em novidade de vida, não só para si só, mas para fazer a diferença em outras vidas também. Porque uma família harmoniosa traz outras famílias à harmonia. A verdade é contrária também. Quando você vai encontrar pessoas em desarmonia, ou pessoas que estão brigando por isso ou por aquilo, tentando lutar dentro do próprio lar, seja marido contra mulher, seja pais contra os filhos, irmão contra irmão, família, parentela contra parentela, essa desarmonia vai se multiplicar também. Mas quando alguém decide, não, eu sei para aquilo que Deus me chamou, Ele não me chamou para ser só uma bênção dentro da igreja. A igreja precisa ser um reflexo poderoso para uma sociedade tão carente, tão necessitada de algo diferente. Mas se na igreja houver também essa desarmonia, dentro de casa vai ter também. E às vezes a igreja é só um reflexo do que já é dentro de casa, do que já é na sua vida, do cotidiano, seja em casa, com marido e mulher, seja pai e filho, seja entre irmãos, seja no trabalho. Isso vai só replicando, porque é em casa, se leva para a rua. Dificilmente o que se traz ao contrário. É possível também trazer ao contrário, mas dificilmente o que está se levando para a rua, o que é exatamente o que é dentro de casa.
Às vezes a gente vai vendo filhos com problemas de relacionamento, às vezes é porque ele tem dificuldade dentro da própria casa, porque os pais não têm tempos para eles. Não existe mais tempo de qualidade, não é só um tempo de arrumar algumas horas, mas um tempo de qualidade, de se sentar, de se jogar no chão, de brincar o gosto que a criança quer brincar, não simplesmente trazer ela para aquilo que gosta, mas fazer também, às vezes, aquilo que é necessário para que a criança possa se alegrar. E você pode correr todo o livro de Provérbios, não dá, a gente teria que ter pelo menos até meia-noite para tentar falar muito mais de Provérbios, mas eu quero que você possa adiantar só algumas páginas aí, capítulo 3, e você vai ver no tratamento, em algumas versões vai falar amigo, mas na minha versão aqui, revista e atualizada, fala filho meu, mas em algumas versões trata de amigo, trata exatamente de alguém, Deus chamando para perto aquelas pessoas que devem ser agradáveis. E aí versículo 1 do capítulo 3 diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Eu fico imaginando, Deus dando essa habilidade para Salomão escrever isso. Será que não era realmente Deus dizendo: Salomão, vai ter um povo lá na frente. Isso vai acontecer em Juiz de Fora também, mas não só é uma particularidade de Juiz de Fora, mas vão ter pessoas lá na frente que vão esquecer dos ensinos. Não é porque elas cursaram o rema, mas às vezes elas vêm aos cultos, domingo a domingo, às vezes vem culto de terça-feira, culto de quinta, mas faz o rema, já fez o rema, pode fazer isso ou aquilo outro, fez curso disso, pós-graduação, doutorado, especialização, fez um monte de coisa, mas ainda assim esqueceu os ensinos. Por quê? Porque a vida está dando de contra a ela e ela está decidindo agir do seu próprio jeito, não segundo os ensinos da palavra, mas às vezes como os ensinos do mundo. Que é isso, pastor? O senhor está ficando louco? Eu não ajo como o mundo. Não? Será que não? Por que será que tem essas instruções? Não é porque exatamente podemos estar dentro da igreja, ocupando uma posição, ocupando um cargo, ou não. Pode ser isso dentro de casa, como eu disse, pode ser isso na empresa. A gente quer mudar o patrão, ou quer mudar os funcionários da empresa. Queremos mudar aquelas pessoas que estamos envolvidas, mas elas não conseguem enxergar de nós exatamente esses ensinamentos. Essas instruções, por quê? Porque cabe um preço, uma disciplina para que elas vejam não só uma vez. Então, uma vez lá eu cheguei, fiz um culto, fiz uma oração, foi um moído, foi um negócio, mas depois voltou a velhas práticas. Eu lembro de uma empresa que eu fui trabalhar e a pessoa queria que eu fosse trabalhar até como influência do título que eu tinha, mas na verdade ela mesma não demonstrava exatamente aquilo que ela era, enquanto as outras partes que estavam envolvidas demonstrava que tinha exatamente um espírito diferente, mesmo não sendo evangélico. Não quero trazer peso para você, mas quero trazer reflexão. Como está as nossas vidas. Eu sei que é muito mais fácil apontarmos o dedo e dizermos para quem está errado. E falarmos para todo mundo do nosso achômetro, segundo aquela pessoa. Não, eu não gostei da Virgínia, não gostei do jeito da Virgínia, não. Eu vou usar você, meu amor. Mas ó, I love you, I love. Tem uns quartos lá em casa, se deu errado, em algum momento der errado, eu durmo nas outras camas, mas não vai não, vai dar errado não, tudo vai dar certo, vai dar certo. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo, olha, filho meu, diga assim, está falando comigo? Por mais que não seja estimulador, pode ser que seja uma vacina hoje, mas pode ser que seja um remédio para a sua vida, para que você saia daqui pensando nessas verdades e decidido em fazer algo diferente. Não decidido, chateado, não gostei do que o pastor falou, não gostei do que eu ouvi. Pergunta a Deus se o que você ouviu é para você mesmo, para guardar numa prateleira ou para alguma outra pessoa. Talvez você esteja encontrando umas cadeiras vazias ou possa achar, não, isso é para alguém da internet, alguém que vai assistir depois, ou quando a gente comentar, ou eu vou orar por alguém que faltou. Não, se você está aqui, pode ser que seja proveitoso. Eu não estou falando especificamente para alguém, mas eu sei do que Deus está tratando ao meu coração. Eu sei daquilo que Deus tem chamado.
A gente tem visto exatamente que a igreja ela tem sido rasa no seu total. E eu não falo de igreja local, não estou falando de igreja, estou falando desse corpo, aquele corpo que a gente apresentou aqui. Esse corpo que às vezes tem sido raso. E porque às vezes se machucou, então eu vou machucar alguma coisa para que eu alivie a minha dor. Eu não sei se você já viveu esse momento. Às vezes a pessoa pode estar com uma dor de dente, ela está só preocupada com aquela dor de dente, ela só está com atenção naquela dor de dente, ou uma dor de cabeça, ou uma coisa, e alguém pisa no pé dela, ela vai, ai, e começa a pensar naquela outra dor. Ela esquece naquele momento aquela dor, porque aquela agora está maior. E às vezes a gente corre esse risco porque estamos com uma dor causada por uma situação, uma ação ou uma omissão. Às vezes queremos causar dores para aplacar aquela nossa. Para dizer, não, eu vou causar uma dor maior porque tiram a atenção de mim e da minha dor, do meu flagelo, do meu medo, das minhas dificuldades. Deixa eu continuar aqui, senão eu não termino o que eu quero. Senhor, me dá tempo aí. Para o tempo! Aleluia. Deu certo não. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Você percebe? Se a gente fosse tratar realmente versículo por versículo, quantos ensinos a gente pode extrair só em algumas partes do livro de Provérbios. Porque muita gente tem andado doente. Porque tanta doença tem chego nas nossas casas, nas nossas vidas, no meio da nossa parentela. Às vezes porque exatamente não estamos sendo o sal e a luz para a terra. Não estamos sendo assim, nem sal nem luz para nós mesmos muitas das vezes. Porque aquilo que o homem semeia, vai haver uma colheita. Estou trazendo maldição sobre a sua vida não. Estou dizendo só o que a Bíblia diz. Volto a dizer a você, conversa com o papai. Diga assim, depois de um momento aí, ou nesse momento você está ouvindo isso, ou depois, você pode dizer assim, papai, o que eu ouvi era para mim ou era para outro? E deixa ele te responder. Se não foi para você, tudo de boa, fica livre, fica tranquilo. Se tem algo, não como acusação, mas algo para que você possa meditar, né, quando Paulo disse lá, voltando de novo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que a gente coma do pão e beba do vinho, para que a gente possa fazer parte da mesa, que possamos experimentar do banquete que Deus tem preparado para nós, diante até dos nossos inimigos, diante daquelas pessoas adversas que estão na nossa vida. Se realmente atentarmos, ele está dizendo assim, olha, se você der ouvidos aos ensinos, seu coração guardar os mandamentos, eles vão aumentar os teus dias, vão acrescentar anos de vida e paz. Não desampare a benignidade e a fidelidade, atas no pescoço, escreve-as na tauba do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Se guardarmos esses ensinos, mas esse guardar não é esconder, não é dizer que sabe não praticá-los, não é dizer que sabe todos os versículos da Bíblia, mas não colocá-los em prática. Esse desejo de Deus é, vou praticar. Claro que eu não vou talvez conseguir praticar todos de uma vez, mas é de degrau em degrau, de glória em glória, de avanço em avanço. Vou fazendo o bem, vou atraindo bem, vou fazendo de novo, vou atraindo de novo, e vou crescendo e vou melhorando. Errei, queridos, pede desculpa, pede perdão. Agora a gente está vivendo um tempo que as pessoas não pedem mais perdão, elas não pedem mais desculpa, elas são orgulhosas por si mesmas, elas erram e simplesmente porque acharam que erraram em cima do erro do outro, ou porque estavam certas nos seus erros, elas já não pedem mais perdão, elas não pedem mais desculpa, elas não buscam mais se reconciliar, muitas das vezes por causa do orgulho e da soberba que está no coração. Em vez de dizer assim, rapaz, eu vou dar uma tapa na cara do diabo, eu vou mostrar para o diabo que ele não manda na minha vida, eu vou fazer a diferença, eu vou ser a diferença, eu vou amar de uma maneira, mesmo que não estejam me amando, eu vou amar de uma maneira sobrenatural, mudando as histórias. Mas a gente não vai mudar a história quando o outro mudar, é quando a gente mudar.
É você que tem poder sobre a sua vida. Você não tem poder sobre a minha. Eu não tenho nem poder sobre a sua. O único poder que eu posso ter sobre a sua vida é um poder de influência, é de orientação, é de instrução. Mas as escolhas, as decisões são suas. É você que escolhe, decide fazer aquilo que cabe a você. E aí, continuando, ele diz: acharás graças e compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Presta atenção, quando você olha para Deus e diz: Deus, o Senhor está falando ao meu respeito, mesmo em meio às minhas fraquezas, mesmo em meio às minhas debilidades, mesmo em falta do entendimento total das suas verdades, se eu te reconhecer a minha dependência do Senhor, o Senhor me fortalece, o Senhor me inspira, o Senhor me estimula a viver os melhores dias da minha vida. Porque o que Deus está querendo, queridos, não é apresentar os nossos erros, é para que a gente se ache nos erros sim, para que a gente viva algo diferente. Porque se a gente não achasse, não nos acharmos nos nossos erros, talvez a gente nunca se corrija. Se a gente não achar que está errando em algum momento, a gente talvez nunca tenha a oportunidade de correção. Não estou aqui para você fazer uma regressão, você olhar no passado. Não. Eu estou dizendo para que você possa perceber o que você está enfrentando no dia de hoje. O que você está vivendo no dia de hoje, que pode ser muito melhor daquilo que você já experimentou. Por mais até que você já esteja vivendo algo grandioso, Deus tem algo melhor, algo favorável, algo benéfico para a vida de cada um de nós. Se a gente reconhecer, a gente vai encontrar algo poderoso da parte de Deus. Preste atenção que ele continua: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Pastor, mas eu não sou o causador do mal, mas talvez você seja o ouvidor do mal. Talvez você esteja emprestando os ouvidos, dia após dia, para aquelas pessoas que se levantaram, para falar às vezes de autoridades, para falar às vezes de pessoas que tenham com poder de influência na sua vida. E aí você vai, e a pessoa não estava com problema nenhum, daqui a pouco ela está passando alguns problemas, algumas situações, alguns medos, alguns perrengues, de tanto ouvir só coisas que não edificam. Não é ela nem que fala, mas ela se rende ao ouvir aquelas coisas que trazem danos. E um dano traz outro dano. Um mal atrai outro mal. Mas um bem também traz outro bem. Uma bondade também traz outra bondade. E aí eu quero que você pare só um minuto para refletir em algo que eu vou te dizer agora. Feche os teus olhos. Se você tiver com sono, fica de pé, para você não correr o risco de cochilar aí. Mas eu queria que você fechasse os olhos e você pudesse refletir em você mesmo. Se porventura aconteceu com você, você falou mal de alguém para alguém, decide nessa noite, quando você sair daqui, decide: eu vou naquela pessoa que eu talvez trouxe dano, eu vou dizer: eu me arrependo do que eu falei para você. Talvez você nem precise ir naquela de quem você falou, mas se for realmente estimulado por Deus a fazer isso, o faça. Mas se você falou mal e influenciou a vida de alguém, alguém talvez não escute mais nem a outra pessoa, porque você foi estimulado a falar mal de alguém para alguém. Vai lá naquela pessoa e diz: olha, eu me arrependo tanto daquele momento que eu fiz, que eu promovi, falei daquilo que eu não sabia, ou falei daquilo que era verdade para mim, mas trouxe dano para mim, está talvez trazendo dano para você. Eu quero que você me perdoe, eu quero mudar essa história. Eu quero viver algo novo e quero trazer algo novo para você. Seja isso no seu parentela, seja isso onde você colocar a planta dos pés. Talvez foi isso pela internet, você trouxe danos para a vida de pessoas, de tanto se comunicar com elas. Aleluia. Abre os olhos para que você não corra o risco de cochilar. O Renato está quase cochilando ali, ó. Aleluia.
peguei, eram as 11 horas da manhã, peguei ele acordando. Até ele ficou vermelho, agora deixei ele vermelho, tá vendo? Brincadeirinhas à parte. Mas vai lá para o capítulo 4, para que a gente comece a finalizar. Teria tantos outros versículos para compartilhar com você, mas eu quero deixar algumas coisas para a sua meditação mesmo. Capítulo 4, versículo 20, ele diz, escritor, Salomão, trazendo instrução, ele continua: filho meu, tenha atenção para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que é que vai trazer benefício para o corpo? Inclinar os ouvidos aos ensinamentos, às palavras do Senhor. Não deixar que isso se aparte dos olhos, esteja sempre diante de nós. Eu sei o que tenho que fazer e vou fazer aquilo que tenho que fazer. Não vou impedir o fluir de Deus através da minha vida. Não vou ser um impedimento daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Então eu vou inclinar os meus ouvidos, vou estar atento para que tenha saúde em meu corpo. Não fui eu que escrevi o livro de Provérbios. Porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. Versículo 23, ele chega e diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E essa palavra coração também pode ser traduzida por pensamentos. Tudo que sobre se deve guardar, do que se deve guardar, guarda os pensamentos, ou seja, veja o que você está pensando. Paulo vai falar isso em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Ele vai dizer que o que realmente deve estar sendo alimento para as nossas vidas tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser perfeito, tem que ter boa fama, tem que ter virtude, tem que ter louvor. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E aí sim a gente não vai andar ansioso. É receita de bolo da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo: olha, não andeis ansioso. Mas pastor, eu tenho andado ansioso, eu tenho andado com medo, eu não sou mais escravo do medo, eu cantei. Mas é quando eu volto para casa, pastor, na minha casa o medo tem me assolado. As coisas que eu tenho visto, a que eu tenho vivido, tem me assolado. Mas talvez porque o que está ocupando os pensamentos, ou o que está alimentando os pensamentos, são coisas que trazem danos para esse corpo e esses pensamentos. Pessoas que começaram a dar passos distantes de congregar, por exemplo, elas começaram a ficar mais medrosas do que as demais. Não sei se você conhece alguém assim, não precisa levantar a sua mão, mas as pessoas começaram a se afastar do congregar, do estar junto, de estar envolvido, de estar realmente se rendendo, estando se resistindo àquilo que a palavra tem, começaram a ditar o que iam fazer, a como se mover, como estariam, e aí elas ficam escravas desse medo, assustadas com qualquer coisa, não se deixam realmente lavar pela água da palavra. Começaram a tomar decisões. Coloca aquela última imagem para mim. Eu quero deixar como informação para você. Pastor, como eu posso viver essa questão? Vou te deixar 3 livros para orientação sua. Não temos aí na livraria. Talvez você já tenha, vou dizer, mas quero saber se você, não quero saber você levantando a mão, mas se você está lendo. E não é uma leitura dinâmica, não é a quantidade de livros que você estuda, não é a quantidade de material que você tem, é a disponibilidade de você decidir: isso aqui que eu estou lendo, eu vou praticar. Isso aqui que eu estou vendo aqui, está falando comigo. Porque você corre o risco, na leitura, de você dizer: eita, ó, encontrei Dani nesse caso. Eita, encontrei Gabriel.
Eita, encontrei o pastor Tarcísio. Moisés também, eu estava aqui. Não, a leitura é para você se encontrar. Uma das maneiras melhores de você ser no livro ou uma palavra, de você ler, é você se colocar na história, seja ela bíblica ou seja ela de um escritor. É dizer assim, está falando comigo, eu estou me vendo naquela história. Como o Virgínio estava falando de manhã sobre Marta e Maria. Imagina você lendo aquele texto dizendo, rapaz, onde é que eu estaria nesse momento? Estaria como Marta, atarefada, cheia de preocupações de agradar externamente? Ou sentaria à mesa como Maria para ouvir os ensinamentos do Senhor? Imagina você lendo a história assim. Imagina você lendo a história da passagem bíblica e você dizendo assim, rapaz, Jesus foi para o monte orar. Deixou alguns num lugar para que pudesse estar vigiando. Ele foi no monte. Quando voltou, encontraria eu e você orando ou dormindo também. Imagina você se colocar na história. Não, pastor, aleluia. Quando Deus tem me acordado pelas madrugadas... Deus tem acordado alguns pela madrugada, mas muitos têm dito, Senhor, estou com muito sono, e voltam a dormir. Alguns têm dito assim até, Deus não fala mais comigo, mas aquele momento que você foi acordado, era Deus falando com você, ou buscando ter um relacionamento com você. Pastor, porque Ele não pode fazer isso de dia, porque de dia Ele não encontra tempo para você, ou com você. Porque você está no celular, você está talvez no trabalho, talvez você esteja na escola, talvez esteja até na igreja. Mas um momento talvez de individualidade, Ele te acordou numa determinada hora. E às vezes está se repetindo a mesma hora. Aquela mesma hora você olha para o relógio, de novo nesse horário, isso não é hora de ninguém fazer nada, é só hora de dormir. E Deus dizendo, não, eu quero falar com você, continuo querendo falar com você, quero mudar a tua história, quero mudar a tua vida pelas instruções que eu tenho. Pastor, tem que ser de madrugada? Claro que não, querido. Você pode achar um tempo diferente, mas pode ser que Deus esteja querendo tratar com você de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada. Mas você não entende que seja Deus, porque afinal de contas, aquele é o momento sagrado da sua vida, aonde você tem que dormir sonhos profundos, ou sonos profundos. E aí ele continua aqui, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines ou evita, não te deixe levar nem pela direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por que será que o escritor teve tanto cuidado de nos orientar numa passagem tão rica como essa? Dizendo, olha, se você não cuidar com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo e com aquilo que você está falando, você pode estar se desviando daquele caminho que Deus preparou para você. Você pode estar se perdendo daquilo que Deus tem para você. E aí, só para a gente finalizar, Romanos. Então eu quero deixar esses 3 estímulos de leitura. Pastor, como eu consigo viver? Uma das maneiras é colocar no seu currículo de leitura, se assim você se estimular, esses 3 livros que vai trazer orientações e direções, todos 3 do Kenneth Hagin. Nós não temos na livraria, mas você pode tanto entrar no Verbal Shop ou em outras plataformas que você pode adquirir alguns livros. Planos, propósitos e práticas. Um livro que vai te instruir. Pastor, eu tenho planos, e você vai perceber, talvez Deus tenha planos melhores para você. E se você prestar atenção, Ele vai te instruir. Que talvez você possa dizer, mas eu sei o que eu estou fazendo. Mas talvez você não esteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus quer que você viva. Um outro livro maravilhoso é O Amor, o Caminho para a Vitória. E você vai perceber que esse amor que você está cobrando do outro, talvez você não esteja praticando. A vontade de Deus não é que nós cobremos do outro amor para conosco. A vontade de Deus é que saibamos como andar em amor e possamos estimular o outro a andar em amor também, porque vai enxergar em nós o amor que tanto cobramos do outro.
Nesse livro, Kenneth Hagin vai trazer instruções preciosas do que é realmente amor, de momentos que ele viveu perseguição familiar, perseguição no ministério, e todas as atitudes dele foi baseada em amor, de amar e as pessoas entenderem. Rapaz, ali vai um homem de Deus, porque decidiu fazer a diferença em meio a perseguições, em meio a lugares que estavam realmente caóticos, que não era possível conviver bem. E o outro livro é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E a gente percebe que as nossas direções podem estar sendo estimuladas só pelas nossas almas, ou pelas nossas emoções. Não as nossas almas, né, no coletivo em nós mesmos, mas a alma em coletivo. Às vezes estamos emocionados ou estamos refletindo aquilo que exatamente a nosso dia a dia está sendo. Por causa dos alimentos que temos, Deus querendo nos estimular, nos dirigir, nos guiar, nos orientar, mas por causa das nossas emoções, por causa dos nossos pensamentos, ou por causa das nossas frustrações, ou por causa do nosso passado, que a gente muitas das vezes fica tentando desenterrar aquele passado, querendo viver aquele passado, quando Deus muitas vezes diz: filho, o que eu tenho diante de você é muito mais poderoso do que você já viveu no passado. Você não é o seu passado, você não é o que as pessoas dizem de você, talvez você não é exatamente até o que você está pensando de você mesmo. Você é aquilo que Deus fala ao seu respeito, você é aquilo que Deus tem te chamado para viver. E aí lá em Romanos, no capítulo 12, para que a gente possa começar a terminar, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo trazendo ensinamentos poderosos, e ele faz um apelo, ele começa o capítulo 12 fazendo um apelo. Eu sei que você já sabe disso, esse apelo também é para aqueles que sabem. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Meu Deus, quando a gente depende da misericórdia de Deus, que o negócio está feio. Graça é um favor de Deus imerecido. Misericórdia é Deus não fazer conosco aquilo que era passivo de fazer por causa do nosso erro. Erramos e Deus poderia realmente vir com um castigo sobre nós. E Ele disse: eu vou derramar da minha misericórdia. A misericórdia é: eu poderia fazer por causa do seu erro o que era passivo de fazer, mas eu vou derramar a minha misericórdia para que você experimente de algo diferente. E aí Paulo vai dizer: pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Não é o corpo do irmão, não é a vida do irmão, é você apresentando você a Deus, para que Deus possa te orientar naquilo que é necessário para você viver. Eu tenho desejado, a minha oração, em todos os momentos que eu estou orando, e orando pela vida dos membros da igreja, orando pelas vidas das pessoas, às vezes pelos missionários, por pessoas de outros momentos, eu tenho dito: Senhor, realmente que a gente possa experimentar de um tempo diferenciado, sejamos fortalecidos, inspirados a viver algo maior do que nós mesmos. Porque muitas das vezes estamos correndo o risco de estarmos tão presos em nós mesmos, e o que só nos interessa é o nosso melhor, o que só nos interessa é estar bem em mim mesmo, e Deus dizendo: não, mas o que eu tenho para você é maior do que você. O desejo de Deus, eu dizendo: Senhor, que sejamos cada vez mais melhor versão de nós mesmos. A melhor, você não precisa ser melhor do que ninguém, mas você pode ser estimulado a ser a melhor versão de você mesmo. O melhor que Deus pode extrair de você está disponível, basta você querer viver essa verdade. E aí Paulo diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que culto estamos fazendo para Deus? Eu não estou falando desse culto aqui, não estou falando do louvor, não estou falando agora da palavra, não estou falando do seu louvor para Deus. Que culto estamos fazendo? Como estamos cultuando a Deus através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas omissões? É possível pecar até por omissão, queridos. A Bíblia vai dizer, Tiago falando, diz que aquele que sabe fazer, que tem que fazer o bem e não faz, esse está pecando. Sabe, eu tenho que fazer o bem. Não, mas eu não gosto de fulano. Eu não gosto porque fulano fez assim comigo. Eu não gosto. Sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Não é só quem fez o mal, quem errou, quem sabe que tem que fazer o certo e não faz o certo, está errando do mesmo jeito. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, para parecer que está acabando.
Só para você ter uma ideia, assim, rapaz, eu dei uma relaxada agora, pastor deu uma aliviada. Estica aí o corpo, dá uma aliviada, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nem vou perguntar, correr o risco de perguntar se você está sendo abençoado. Porque se a palavra está sendo pregada, queridos, você está sendo abençoado. Ela por si só tem poder de mudar a nossa história. Eu não acredito, e eu digo fielmente, está gravado? Está gravando esse negócio aí? Está ao vivo? Mas está gravando também, vai botar no ar, né? Eu não acredito de jeito nenhum que o homem possa ser mudado por qualquer outra ferramenta a não ser a palavra de Deus. Só. Ah, pastor, mas existem ferramentas que podem... Pode, mas não traz mudança. Pode trazer melhoria, mudança não. A palavra de Deus é essencial, fundamental para a mudança de qualquer vida. Se não nos rendermos à palavra, podemos fazer qualquer exercício, podemos ser estimulados por qualquer coisa, mas vamos perceber que não houve mudança, houve melhoria. Deu aquela aliviada. Pastor, mas por que às vezes na igreja? Porque às vezes não damos ouvido à palavra. Estamos escutando, mas não dando ouvido. Pastor, qual é a diferença? É que quando damos ouvido, dizemos, eu vou mudar. Não vou esperar que o outro mude, mas eu vou decidir mudar. Eu vou ser a minha melhor versão. Deus tem esse desejo, e eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Você se tornando a melhor versão de você mesmo. Deus te trouxe essa noite aqui só não para apontar um possível erro. Talvez você esteja com esposa, esteja com o marido, esteja com seus pais aí, você é filho. Talvez você possa dizer assim, eu errei, ele sabe, ela sabe. Não, Deus não está querendo apontar o teu erro. Ele está dizendo para você, ei, eu posso ver você, a melhor versão de você mesmo. Deus olha todos os dias, querido, eu acredito nessa verdade. Todas as manhãs, independente do calendário, independente da hora que você acorde, Ele fica lá, ei, ali vai meu filho, é hoje, meu filho amado, minha filha amada, é hoje ele vai refletir a minha imagem, é hoje que ele vai ser a semelhança daquilo que eu criei ele para ser, hoje ele vai fazer a diferença. Pessoas, pressões, circunstâncias da adversidade vão se levantar contra ele, mas está escrito que ele pode todas as coisas, porque eu o fortaleço, assim diz o Senhor. Deus acredita em você. Deus acredita que você pode ser a sua melhor versão. Deus, Ele olha todos os momentos. Nesse momento, Ele está sondando o seu coração. E talvez você esteja ainda resistindo por causa das dificuldades. Afinal de contas, o pastor não sabe o que eu estou enfrentando. O pastor não sabe o que fizeram comigo. O pastor não sabe da dificuldade. Talvez eu não saiba ou saiba. Que diferença faz? Se você não decidir tomar uma posição diferente. É Ele que sonda o teu coração, não sou eu que sonda o teu coração. Eu não tenho poder de sondar o coração de ninguém. Eu estou te anunciando algumas verdades. Volta para casa talvez, faz aquela oração que eu disse. Diz para Deus, Deus, eu vou abrir de novo a Bíblia no lugar onde o pastor falou. E o Senhor vai falar comigo se sou eu que preciso mudar. Se sou eu que preciso fazer a diferença. Eu lembrei de uma história, eu estava em Recife ainda, morando em Recife. E eu fui entrar numa livraria. E tinha duas pessoas conversando na entrada da livraria. Duas mulheres conversando. Não porque eram mulheres, não. Porque pode ser homens também. Mas tinha duas mulheres conversando naquele momento. E uma dizendo, eu não sei porque o marido está com raiva de mim. Eu estou de segunda a segunda na igreja. Vou várias horas e vários cultos na igreja. E aí ele chega em casa chateado só porque não tem comida. E eu parei para pensar, só? Qual o seu papel? Estou aqui para dizer, não vou pregar sobre família não, mas qual o seu papel no lar? Como marido, como esposa, como mãe, como filha, como filho, como irmão. Diga para você mesmo nessa noite, talvez você que esteja assistindo pela internet, o que depender de mim, eu vou ser a melhor versão que Deus criou.
E não vai ser para soberba, para orgulho. Não é para você apontar o erro dos outros. É para dizer: ei, eu dependo totalmente dele, mas nele eu posso todas as coisas. Nele ele me fortalece. Ele acredita em mim e eu acredito nele. Paulo segue aqui o texto e diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, renovando a vossa mente. Transformai-vos, não é mudando a atitude da outra pessoa, é transformando você, é decidindo: eu acredito que o maior habita em mim. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para assim experimentar qual seja boa, agradável. Tem algo bom para a sua vida, sim. Tem algo bom para a sua vida, sim. Tem algo bom para ser vivido, sim. Tem algo agradável e perfeito da parte de Deus para a sua vida, sim, para ser vivida no seu corpo, nas suas emoções, em meio à sua família, em meio às suas finanças, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Tem coisas boas para ser vividas em Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que faz com que, quando você muda os seus pensamentos, você coloca os seus pensamentos no Senhor, aquela ansiedade cai por terra. É por isso que Paulo disse, eu estava falando lá atrás: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E eu declaro isso sobre a sua vida: a paz de Deus alcançando o seu coração. Não é a paz com ausência de problemas. Vai ter sim problemas sendo diminuídos, caído por terra, mas em meio aos problemas você dizendo: ei, problema, chegou tarde. A alegria do Senhor é a minha força. Ele me faz forte. Ele faz forte o cansado. Ele renova a força daquele que não tem nenhum vigor. É por isso que ele diz para mim e para você: não temas. Você olha para alguém que está do seu lado com muito carinho, com muito jeito. Diga para essa pessoa: não temas. Diga assim: Deus é com você. Diga assim: Deus é por você. Diga assim: o maior habita em você. Ei, é maior do que essa circunstância. Diga para ele, diga para ela: ei, Deus é maior do que a circunstância que você possa estar enfrentando. É fato, queridos, que para que a gente viva essa unidade no corpo, é necessário viver essa unidade com Cristo. É essa unidade de cima para baixo, sendo manifesta nele, experimentada por nós, que podemos abençoar uns aos outros. Jesus orando, ele dizia: Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui, no nosso meio, na minha casa, na minha família, da mesma maneira que é no céu, Pai. Da mesma maneira que é no céu, seja manifesta na minha casa, na minha família, na minha parentela. Você pode levantar as suas mãos. Pai, aqui tem homens e mulheres. Somos um em Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Agora é fato, Pai, que o nosso relacionamento com o Senhor vai refletir na vida dos meus irmãos. Mas a falta dele também reflete, Pai. Por isso precisamos ardentemente sermos estimulados a Te buscar,
independente do horário, independente do local, independente do modo. Mas se buscar de todo o coração, Pai, é esses adoradores que o Senhor tem buscado, os verdadeiros, não aqueles que dizem que vão mudar, mas aqueles que decidem mudar, não aqueles que são estimulados por um momento ou por uma barganha, mas aqueles que decidem, independente do ganho, independente daquilo que eu possa receber, eu vou fazer a diferença, porque eu vou ser sal para essa terra, eu vou ser luz para esse mundo. Eu vou experimentar, e eu declaro isso acontecendo na sua vida. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando, brilhando, brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pelo um desejo de colocar-se à disposição nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu livre estou, Pai, ao seu dispor. Eu sou teu, Senhor. A tua palavra me leva ao entendimento que eu sou totalmente dependente do Senhor. Oh, aleluia. Não sei se você pode pegar na mão, se assim você puder, pega na mão de alguém que estiver perto de você. Ora por essa pessoa, declara sobre a vida dela. Diz que na vida dela, e eu declaro sobre a sua, não vale encantamento. Nenhuma arma forjada do inimigo vai prevalecer sobre sua vida, sobre sua casa, sua família. Deus não te trouxe aqui para apontar os teus erros. Ele te trouxe aqui para dizer: ei, você pode fazer melhor do que você vem fazendo. Você é a melhor versão. Você é a melhor versão. Você é a melhor versão. Deus acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho para que você possa resplandecer a glória dele sobre sua vida, na sua casa. Eu declaro você sendo o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor empreendedor, o melhor empregado, o melhor patrão, aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai ser o melhor crente, aquele que vai ser o melhor pastor, a melhor ovelha, o melhor líder, o melhor liderado, aquele que vai decidir resplandecer a glória do Senhor. Oh, aleluia. Deramansoro Nelabanana sereda namadorororo mamas. Oh, Pai, sabedoria do alto, sabedoria para não tomarmos decisões segundo as nossas emoções, Pai. Sabedoria para não tomarmos decisões segundo as nossas frustrações, nem segundo as nossas alegrias momentâneas, mas segundo aquilo que está escrito na sua palavra. Que a sua palavra seja o nosso norte, que a sua palavra seja o nosso guia, que a sua palavra seja o estímulo para nossas vidas. Eu declaro, Pai, homens e mulheres que sairão daqui na certeza, debaixo de uma inspiração do Espírito, dizendo: sim, amanhã é segunda-feira, mas vai ser a segunda-feira. Talvez você voltando para casa agora, você decida: eu vou ser na minha casa a melhor versão. E não é competição, é entendimento daquilo que Deus te chamou. Você pode levantar as suas mãos. Diga isso. Oh, oh. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Diga isso. Eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Você faz uma última confissão comigo. Coloca a mão no coração. Até aproveitando o comentário da irmã aqui na internet. Ainda tem alguns seguindo a gente. Que bom que você ficou até o final. Talvez você que esteja em casa também. Coloca a mão no coração. Diga assim: o maior habita em mim. Faça aí um momento da sua oração. Só os instrumentos. Faça aí a sua oração. Declare para você mesmo. O Senhor só não habita em nós, mas o Senhor é por nós. Só um Deus bom que ainda olha para nós em meio a falhas e erros e diz: ei, filho, eu não olho para o teu passado, eu estou olhando para o seu futuro, e lá está tudo bem. Lá está tudo bem. Oh, obrigado, Pai.